Olha, muita gente não fala disso, mas eu resolvi fazer um vídeo para vir aqui falar. Olha só, quando eu estava estudando para concurso público, eu me lembro que muitas vezes quando eu estava estudando, eu ficava com a cabeça lá no futuro, a cabeça lá na frente, preocupado com o que aconteceria da minha vida se eu não fosse aprovado e sonhando também. E muitas vezes isso me atrapalhava demais a estudar. Eu não estava no momento presente, né, no momento de concentração. Eu estava vivendo que o futuro, uma coisa que nem chegou. Isso me atrapalhava a concentrar, isso me atrapalhava demais a prestar atenção no que eu deveria prestar e no fundo, isso atrapalhava muito os meus estudos. Eu me lembro de um episódio em que eu ministrei aula para o concurso público da Polícia Civil do Tocantins. Ministrei aula de regimento interno, inclusive, e estava estudando paralelamente, né? Ministrando aula e estudando. E aí eu fui lá e fiz a prova. Quando a prova saiu, eu errei uma questão específica. E essa questão específica valia 1,5 ponto. E foi exatamente 1,5 ponto necessário para eu entrar dentro do número de vagas daquele concurso público. E o interessante é que eu tinha ministrado aula sobre isso, que era a questão da idade para o benefício previdenciário dos dependentes, né? Qual a idade ali do benefício previdenciário para aqueles dependentes do policial civil? E eu errei essa questão. Fiz uma questão dessa na sala de aula, expliquei para a galera e no dia da prova eu errei essa questão. Pois é, a ansiedade ela me atrapalhou em muitas coisas durante o meu trajeto como concurseiro. Ela esteve comigo presente em vários momentos e eu vou te falar uma coisa, viu? Não foi fácil lidar com a ansiedade. Eu cheguei a pontos que eu estava tão ansioso que eu ia acumulando frustrações. Eram frustrações por não bater a meta, frustrações por não ser aprovado, uma preocupação exagerada com o futuro, que eu cheguei a um ponto aí para um estágio depressivo. E tudo aquilo que apresentava um mínimo risco para os meus estudos, eu tinha um hábito de ser muito agressivo. Por exemplo, se eu tivesse que sair de casa para fazer alguma coisa que não fosse estudar, se eu tivesse que mudar a rotina para fazer alguma coisa que não fosse estudar, as pessoas falavam comigo, eu não queria nem saber. Eu não queria nem ir ao supermercado fazer compras. Tudo meu estava voltado para os estudos e tudo aquilo que de longe tivesse uma fumacinha que iria me tirar da rotina já me deixava totalmente estressado e aquilo ia me colocando numa bola de neve cada vez mais e aumentando a minha ansiedade, aumentando a minha frustração e aumentando também a minha depressão que estava ali por trás, né? Porque geralmente, quando a gente tem esses sintomas, não vem um sintoma isolado. São várias doenças ali na nossa mente que elas vão se somando. Não existe um cálculo perfeito, na verdade, né? São vários fatores em conjunto. E na época de reta final de prova, então, aí que eu ficava ansioso, né? Porque eu queria dar meu máximo, queria estudar várias horas líquidas, muitas vezes acabava exagerando demais na pegada, exagerava tanto que, por exemplo, no outro dia acordava cansado e fazia ali uma rotina de Superman, né? Na verdade, uma rotina que era totalmente inadequada para mim, que estava colocando em jogo a minha saúde mental, que estava colocando em jogo a minha saúde física e no fundo estava me atrapalhando a estudar. Só que eu não compreendia isso naquela época em razão da imaturidade. E a modificação de alguns fatores, inclusive a modificação da minha forma de pensar, foram essenciais para o meu processo de aprovação. Eu digo isso por quê? Porque com a canalização das emoções e dos pensamentos, né, com direcionamento ali, ver coisas de um ponto de vista mais maduro, me ajudou demais para eu conseguir vencer essa etapa e para eu de fato ter uma vida mais leve e dedicar o tempo para os estudos e quando eu estivesse fora dali eu pudesse respirar tranquilamente, recuperar minhas energias e voltar para estudar. E olha só, eu sou fruto de um processo psicoterapêutico. Então eu te indico demais que você faça jus, né, que você vá atrás de um psicólogo se você tiver condições. Muita gente hoje em dia tem preconceito contra o psicólogo, né? As pessoas dizem assim, se eu quiser conversar eu vou falar com um amigo, mas não, galera, ele é um profissional especializado naquela área. Não é? Quando você quer fazer atividade física, você não tem que procurar um educador físico para ele te passar as atividades físicas. Apesar de você conseguir fazer sozinho, você consegue amanhã mesmo sair correndo pela rua aí sozinho,
Mas se você tiver umas dicas de quem pode te orientar, não é bem melhor? Então, eu sou fruto de um processo psicoterapêutico e foi essencial para mim, para a modificação de padrões de pensamentos que me faziam produzir menos, padrões de pensamentos que me colocavam num extremo desgaste, tá bom? E eu sei que muitos de vocês não têm condições de pagar a psicoterapia, mas eu indico para vocês, você pode ir atrás de universidades que prestam esse serviço de graça, você pode ir atrás também de organizações não governamentais, de associações. Tem muito lugar, galera, que você menos imagina que presta esse serviço de graça. Eu tenho certeza que ele vai te ajudar demais. Se você tiver plano de saúde, você pode fazer pelo plano de saúde. E se você tiver boas condições financeiras, não tenha medo de gastar seu dinheiro, porque eu tenho certeza que você vai colher muitos frutos. Hoje eu costumo falar que existe um Gustavo antes e depois da terapia. Então aquele jovem agoniado, afoito, que achava que o mundo girava em torno dele, que as pessoas o tempo inteiro estavam observando ele, aquele jovem foi deixado para trás. E hoje eu sou uma pessoa muito mais tranquila, sou uma pessoa muito mais madura. Por exemplo, eu não espero das outras pessoas, eu não fico pautando a minha vida pela conduta das outras pessoas, porque eu sei que potencialmente, se eu ficar dependendo do que o outro vai fazer, do que o outro vai falar, e para que o outro me compreenda subjetivamente, eu sei que eu vou me frustrar. Muitas vezes a gente espera que a pessoa compreenda a gente dentro daquele contexto, sem ao menos falar com ela, sem ao menos conversar com ela. Ela está vendo que a gente está estudando, a gente quer que ela compreenda tudo, quando na verdade não é bem assim, e um bom diálogo resolve tudo. Então a psicoterapia foi uma das coisas essenciais durante o meu processo, eu te indico que você faça, e junto com a psicoterapia vieram coisas que eu podia fazer sozinho, que estavam no meu alcance e que iam me ajudar de forma muito importante. Por exemplo, pessoal, me alimentar bem, aumentar o consumo de água, beber água de forma regular, fazer atividades físicas, pelo menos uma caminhada 3 vezes por semana, fazer meditação. Então é muito importante também que você entre em ação com aquilo que você tem em mãos e que você não espere que as coisas simplesmente melhorem ou que surja uma oportunidade perfeita para você entrar em ação, porque essa oportunidade perfeita ela nunca vai chegar. Então, você quer uma dica? Somente você pode fazer algo por você mesmo. Não espere o mundo ou as pessoas mudarem para que você comece a entrar em ação. Então, quer mudar a sua situação de ansiedade? Então, comece a diminuir no café, vai para uma alimentação saudável, faz um mínimo de atividade física, tenta dormir melhor, dorme numa hora correta e adota as estratégias que você tem em mão. E se você aliar isso tudo com a psicoterapia, eu tenho certeza que vai te ajudar demais. E agora eu quero te pedir licença para apresentar um projeto, que é o edital verticalizado para o TJTO. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Lá a gente tem um aulão aprofundado de como é que eu superei a ansiedade nos meus estudos para concurso público. E lá também tem uma estratégia de estudo que eu utilizei para ser aprovado em 8 concursos públicos federais, inclusive o concurso de Tribunal Federal, que é o concurso que eu estou hoje. Então eu trago para você lá uma tabela de incidência com os pontos mais cobrados em prova, para que você possa priorizar os assuntos mais importantes, principalmente agora na reta final. Também trago a planilha para você, que é o próprio edital verticalizado, para que você possa se organizar de forma simples, fazendo o básico bem feito e assim organizar seus estudos sem muita complexidade, sem muita firula, sem muita perfumaria, e também toda a legislação atualizada. Além disso, tem vários outros bônus lá, como uma videoaula de como tirar nota máxima na redação, com assuntos para você estudar, que já foram cobrados pela FGV, como estudar na reta final, um aprofundamento de como é que você tem que fazer para estudar nessa reta final da prova. Também tem um e-book, resumão de direito administrativo e o combo da Lei 1818, Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Tocantins, com 3 e-books para você. A legislação esquematizada, a legislação em mapas mentais, um resumão dela em mapas mentais e um outro e-book com 460 questões comentadas. E muito mais, pessoal, tem muita videoaula. Clique aqui no link da descrição que você vai dar uma olhadinha. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.